irmãos. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele aperfeiçoa o barro que somos nós. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele vai nos tornando parecidos com a pessoa dEle. Quanto mais você busca a Deus, mais você busca a Deus, mais Ele vai, irmãos, nos tornando cheios da sua glória. Mas eu posso falar isso com prioridade, com legalidade, porque eu não nasci num berço evangélico. Eu vim de um mundo de muito horror. E detalhe, irmãos, eu não gostava nem de crente, nem de macumbeiro, nem de católico, nem de espírita, nem de nada. E eu também não acreditava. Eu só acreditava em Deus, mas eu não sabia o poder que Ele tinha e nem quem Ele era, até que Ele se revelasse a mim. Até que Ele viesse na minha vida. Até que Ele preenchesse a minha história. Sim, eu tinha 14 anos de idade, eu já tinha mais história para contar do que uma mulher de 30 anos. Hoje eu tenho 36, se brincar eu tenho mais história para contar do que uma mulher de 60. Mas o Senhor queria que fosse assim. O Senhor queria. E um dia, irmãos, eu estava sentada na beira de um meio-fio e ninguém atravessava o meu caminho. Ninguém. Eu era uma das pessoas mais temidas da minha quadra. E um dia eu estava sentada na beira de um meio-fio e uma mulher passou no meu caminho. Ela fez que ia e ela voltou, irmãos. Ela teve muita coragem. E ela olhou para mim e ela disse: você vai ser uma missionária. E aí, irmãos, eu falei um palavrão. Por isso que crente não fala palavrão. Crente só fala palavrinha. É? Eu falei um palavrão para ela bem feio e eu disse: eu nunca vou servir esse Deus de vocês. Nunca. E aí ela liberou uma palavra sobre a minha vida. Ela falou bem assim: eu só vou morrer quando eu te ganhar para Jesus. E eu falei para ela: então você vai demorar para morrer, porque eu não quero esse seu Jesus. 1 ano e meio, irmãos, eu estava mais crente do que tudo e ela morando na eternidade. Ela começou a atormentar o meu caminho todos os dias. E eu dizia: mãe, qualquer dia eu vou entrar na igreja dessa irmã e eu vou matar metade desses crentes. Minha mãe dizia: Michele, para com isso. Eu não gosto de contar isso, irmãos. Eu tenho muito mais para falar da minha vida com Deus que da minha vida com o diabo. Eu só falo quando o Senhor ministra, e são raríssimas vezes. E eu falava assim: qualquer dia eu entro na igreja dessa irmã e eu vou matar metade desses crentes. E esse era o desejo do meu coração. Vou matar de metade desses crentes. É o que a Bíblia diz lá em Efésios, né? Que antes nós éramos filhos da ira. E que nós andávamos segundo a dureza do nosso coração. Em nossas muitas ofensas e pecados. Né? E que nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. E dos nossos pensamentos. Mas sabe por que eu dou glória, irmãos? Eu tenho um pacto de gratidão com o Senhor. Porque quem eu queria matar, me matou primeiro. Todos os dias aquela irmã passava. E tinha um dia que eu me escondia dela. E quando foi um dia, eu disse para minha mãe: pois ela vai ver só. Ela está me desafiando, pois ela vai ver. Eu vou na igreja dela. E eu vou acabar com a igreja dela. Eu falei isso para minha mãe: eu vou destruir a igreja dela. Eu vou desvirtuar todo mundo dentro daquela igreja. Oh, irmão, eu estava muito enganada. Quando eu cheguei na porta, culto para mim, culto para mim não começa aqui. Culto para mim começa no primeiro contato em que a pessoa faz com você. A recepção. Eu até fiquei pensando quando eu sentei, eu disse: meu Deus, por que eu não fiz um vídeo? Porque tinha uns irmãozinhos com a plaquinha, a coisa mais linda da vida ali. Culto para mim começa ali, ó. Quando eu cheguei na porta daquela igreja, irmãos, pesando 43 quilos, porque eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, vestindo um short que não dava um palmo, uma sandália da reta, uma blusa preta, uma mulher com uma prancheta, até hoje quando eu falo isso eu me arrepio, uma mulher com uma prancheta na mão, uma caneta e um pedaço de papel. Eu tinha 14 anos de idade, eu nunca tinha ouvido ninguém falar que me amava. Aquela mulher olhou para mim e ela disse: Jesus te ama, e eu também. Quando ela falou isso, irmão, foi como uma flecha dentro do meu coração. Disse: não pode. Quem é essa mulher? Ela não me conhece, como que ela me ama? E quem é esse Jesus? Porque eu não conhecia, irmãos. Aí quando eu entro naquela igreja cantando louvor, anda descarregado de tristeza e dor, era a minha vida, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Eu disse: meu Deus. Sabe quando aquele culto terminou, irmãos, como é que eu estava? Eu estava rendida de joelhos no altar daquela igreja, declarando que havia um Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque dias antes um pai de santo tinha tentado ler minha mão. E ele botou uma mesa, botou um pano e ele estralava os dedos assim, ó.
E ele invocava muita coisa ruim para dentro dele. Eu sei cada nome que ele invocava. Ele invocava muitas coisas ruins para dentro dele. E quando ele terminou de invocar todas aquelas coisas ruins que não compareceram naquele ambiente, ele disse para mim: eu quero te pedir uma coisa, saia do meu estabelecimento. E eu disse para ele: eu saio, mas você precisa ouvir uma coisa. Lembre-se que eu não te pedi para entrar, foi você que me chamou aqui. E aí ele ficou me olhando assim, eu disse: é por isso que eu não acredito em vocês. E antes disso eu fiz um desafio para ele. Eu disse: não me revele futuro. Se o seu Deus revela mesmo, fale para mim um dia todinho da minha história com riqueza de detalhes. Da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. E o Deus dele não compareceu. Ele disse: saia do meu estabelecimento, porque nenhum guia quer descer aqui por causa de você. E aí aquela irmã entra no meu caminho, passa uns 15 dias me atormentando, foi a melhor tormenta da minha vida. E quando eu cheguei naquela igreja, tinha uma missionária chamada Mara. Até hoje ela é viva. Aquela mulher, irmãos, ela não falou o meu passado, não. Não. Ela não falou o meu presente, não. Ela falou coisas que eu vivo até hoje. Ela foi dizendo: sua vida é assim, sua história é desse jeito. Você já viveu isso. Você ainda vai viver isso e você vai viver mais isso. E tudo que ela falou, irmãos, era evidenciado pela glória de Deus. Quando eu terminei aquele culto, eu terminei no altar do Senhor. E desde aquele dia, agosto de 1999, nunca mais eu deixei esse lugar de glória. É isso que eu quero que você entenda, querido. E ainda que você queira deixar, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24: eis que eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Quando o Pai tiver um encontro com seu espírito, nunca mais você volta do lugar da onde você veio. Não tem como, não tem. A gente fica marcado por essa presença. A gente fica marcado por essa glória. A gente fica marcado por essa graça. Sim, olha o que a Bíblia diz: buscai ao Senhor agora, enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. A Bíblia diz em Salmos 46 que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Alguém que está bem presente deixou de estar presente para estar dentro de você. Coisa gloriosa. Às vezes a sua mente não fica meio que assim, porque a minha fica. Como que um Deus tão grande se diminui para caber dentro de mim? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que para isso o Senhor nos preparou, para nos dar um penhor. O que é penhor? É algo de valor. Você tem a maior presença desse século dentro de você. Quando a Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 3, que Nicodemos fala assim: Senhor, como pode eu, sendo velho, nascer de novo? O Senhor disse: não quero que tu nasça aqui, não quero que tu nasça aqui, eu quero que tu nasça aqui. Você já viu que às vezes os irmãos estão louvando e a gente bate o pé, levanta a mão e grita? O que é isso, irmão? Você é um crente morto-vivo ou você é um crente vivo-vivo? Eu estou vivo por fora, mas eu estou morto por dentro. Faz muito tempo que eu não sinto Jesus. E eu só venho aqui porque eu tenho que vir. Não. Você é um crente vivo-vivo. O que é isso? Você está vivo por fora e você está vivo por dentro. Quando Cristo salta aqui dentro, você expressa aqui fora. Um crente cheio da presença. Sim, alguém que carrega dentro de si. Irmão, tem coisa mais gloriosa do que Jesus falar com você. Um dia eu ouvi uma entrevista que dizia que aquele ex-presidente Trump, ele estava... É Trump mesmo que fala? Trump, né? Ele estava falando que o vice-presidente dele estava louco, porque o vice-presidente dele falava com Deus. Eu disse: pronto, então eu tô louca e meia, precisando ser medicada, internada, porque eu falo com ele, ele me ouve melhor, ele me responde.